Olá, seja muito bem-vindo ao programa Alesp Conecta, sempre trazendo assuntos importantes do dia a dia, com a presença de convidados muito especiais. Durante a pandemia, claro, nós estamos cada um em sua casa, respeitando as orientações das autoridades de saúde, mantendo o distanciamento e isolamento social, mas claro que tudo isso vai passar. Hoje, em pauta, a saúde da voz, a saúde vocal. Quais são os hábitos mais prejudiciais? O que é preciso para manter a saúde da voz em dia? Para me ajudar a responder essas perguntas, eu recebo virtualmente a fonoaudióloga Mirela Guilhem, a quem eu agradeço a participação. Muito obrigado, Mirela. Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigada pelo convite. É um prazer participar. Legal, vamos falar então dos cuidados que devemos ter com a voz. E eu acho que antes de nós entrarmos propriamente nos hábitos prejudiciais, o que as pessoas precisam fazer para manter a saúde em dia, eu gostaria que você, Mirela, explicasse para o público que acompanha a programação da Rede Alesp o que compõe o aparelho vocal, quais são as partes do corpo que ajudam na formulação da voz. Explique para a gente, por favor. Isso é muito importante saber, porque a gente só cuida do que a gente conhece. Então, é importante explicar como que funciona o aparelho fonador. Eu costumo dizer que voz é essencialmente ar. A gasolina da voz é o ar. Então, vou explicar rapidamente como que acontece a produção vocal. Claro, a produção de uma voz saudável. Então, eu preciso pegar o ar, eu posso pegar o ar pelo nariz ou pela boca. E aqui vai uma dica muito importante. É sempre importante respirar pelo nariz. Quando a gente pode, quando a gente está quieto, é muito importante pegar o ar pelo nariz. Então, o ar passa pelo nariz ou pela boca, aí ele vai para essa estrutura que a gente tem no pescoço chamada laringe. Dentro da laringe, que é uma cartilagem, é um tubinho que passa ar, estão as famosas cordas vocais ou pregas vocais, o nome mais correto são pregas vocais. E aí o ar vai para os pulmões. Abaixo dos pulmões eu tenho um músculo que se chama diafragma. O diafragma é uma espécie de bandeja muscular em formato de cúpula. E aí o que acontece? Quando eu vou falar, o cérebro manda um comando para o diafragma e o diafragma devolve esse ar com uma certa pressão. E aí o ar volta pelo mesmo caminho que ele entrou e encontra aqui na laringe as pregas vocais, que são duas, são dois músculos. E aí esses músculos, com a pressão do ar, eles vibram e formam o som. E aí esse som, ele é amplificado pelas nossas fontes de ressonância, que são lugares que amplificam o som. São nariz, boca e garganta. Então esse ar é amplificado por essas fontes e modulado pelos nossos órgãos fonoarticulatórios, que são lábio superior, lábio inferior, dente, mandíbula, tem os articuladores móveis e os articuladores fixos. E a movimentação deles faz com que as palavras sejam formadas. Então é assim que forma o som, que forma a voz. Muito bom, Mirela. A apresentação feita, são muitos os elementos do corpo humano que participam da formulação da voz. Agora, vamos falar dos problemas mais comuns nas pessoas. Quais são os problemas que impactam na saúde e na qualidade da voz, mas falando dos problemas congênitos, aqueles problemas que as pessoas já nascem com eles. Que problemas são esses? Olha, um problema congênito muito comum é, por exemplo, cisto de prega vocal, tá? Que é como se fosse uma massa que se forma na prega vocal e isso pode gerar algumas diferenças na qualidade vocal.
Tem gente que nasce com cisto de prega vocal e durante a vida esse cisto não se manifesta em relação à qualidade da voz, mas tem gente, principalmente as pessoas que trabalham com a voz, podem sentir rouquidão, aspereza, falha, e aí normalmente esses problemas congênitos, a gente pode fazer fonoterapia, ajuda muito, mas também é possível fazer uma cirurgia para retirada desse cisto. E aí a pessoa se beneficia muito, porque a qualidade da voz modifica muito, né? Eu costumo dizer que tem uma fórmula para voz saudável. Eu falo assim que voz saudável é igual a voz confortável. É muito importante que ao falar eu sinta conforto, mas muitas e muitas pessoas, principalmente as que trabalham com a voz, sentem bastante desconforto antes, durante e às vezes até depois o uso da voz. Esse exemplo dado por você acaba impactando também na qualidade da voz. Por exemplo, algumas pessoas que têm dificuldade em se expressar e a dicção acaba não sendo muito clara. A dicção, na verdade, o problema na dicção acaba sendo uma consequência de um problema no aparelho fonador, como você mesmo explicou? Isso. Daniel, isso é muito importante que você falou, né? Porque muitas vezes nós não damos atenção para a articulação. E a boca é a porta da voz. Então, se a porta está fechada, eu tenho que fazer mais esforço para a voz sair. Então, se eu tenho que fazer mais esforço, gera um desconforto e isso pode sim gerar um problema vocal. Aliás, muitas pessoas que têm problemas na voz, problemas funcionais ou problemas orgânicos, né, lesões, enfim, a gente percebe que tem um problema também articulatório. Normalmente são pessoas que não mexem a boca para falar, além de causar um prejuízo para a comunicação, porque quando eu articulo mais, a minha voz fica, minha comunicação fica mais clara, né? Isso também pode gerar, sim, um prejuízo para a voz, por conta desse esforço que a pessoa tem que fazer para a voz sair. Principalmente quando eu estou, por exemplo, num ambiente ruidoso. Quando eu estou num ambiente ruidoso, eu tenho que usar mais potência vocal. Então, a articulação, abrir mais a boca, ajuda muito nisso. Porque se eu não abro a boca, o esforço tem que ser muito maior. Perfeito. E agora eu gostaria de saber dos prejuízos para a voz que são causados por nós mesmos. Portanto, aquelas Uhum. pessoas que fazem o uso de cigarro ou mesmo bebidas alcoólicas em excesso, ou que comem mal comidas muito gordurosas, enfim, são muitos os ingredientes que prejudicam a saúde da voz. Eu gostaria, inclusive, Mirella, que você explicasse e contasse um pouquinho para a gente que prejuízos são esses e que maus hábitos que as pessoas devem se afastar. Eu divido em grupos, Daniel. Então, por exemplo, o cigarro, bebidas alcoólicas, como você mencionou, eu costumo dizer que necessariamente vai fazer um mal para a voz. Falando do cigarro, por exemplo, o cigarro ele modifica a estrutura das pregas vocais. Aliás, tem uma lesão muito comum que acontece em fumante que chama edema de Heinck, ou seja, as pregas vocais elas ficam completamente inchadas e isso modifica muito a qualidade da voz. Né? A gente até brinca que é possível a gente identificar quando uma pessoa fuma pela voz. Pessoas fumantes de muito tempo, a gente percebe pela voz se ela é fumante ou não, né? Isso é muito comum, principalmente em mulher. Então, além de mudar a estrutura das pregas vocais, muda também a qualidade da voz. A voz fica normalmente mais grave, mais rouca, mais suja, é muito comum ter falhas, fora outros
problemas, né? Problemas de respiração, de fôlego, enfim. Então, o cigarro, assim como outras drogas, eles modificam muito e prejudicam muito a voz. Fora, né, outras questões, outras doenças que podem aparecer, tá? Como câncer de pulmão, câncer de laringe, de língua, de boca, enfim. Então, é muito prejudicial. Claro que tem exceções, tem pessoas que fumam durante anos e não manifestam nenhum problema, mas via de regra não é assim. Bebidas alcoólicas, por que elas fazem tão mal para a voz? Porque quando a gente bebe, essa bebida ela anestesia a região das pregas vocais. Isso faz com que a gente faça um esforço muito maior para falar. Então, é muito comum também a gente ouvir histórias de cantores que bebem conhaque, por exemplo, para, entre aspas, aquecer a voz. Na verdade, é um aquecimento paliativo, porque a pessoa acha que está bem com a voz e aí faz um esforço muito grande e aí pós-efeito da bebida alcoólica ela vai sentir o prejuízo, né? Isso porque a bebida ela anestesia. Além de anestesiar a musculatura, ela também desidrata. É muito comum as pessoas que bebem irem mais ao banheiro, né? Então, a desidratação, ela também pode gerar um prejuízo vocal, tá? Então, normalmente, bebida alcoólica, cigarro, são vilões para a voz. É muito importante se atentar a isso. E eu costumo dizer, principalmente para quem trabalha com a voz, né, que é o seu instrumento de trabalho, é muito importante cuidar, porque depois, para reverter essa situação, é bem mais difícil. Perfeito. E você mencionou os grupos, né? Você colocou bebidas alcoólicas e o cigarro em um grupo, mas eu também gostaria de saber se nos alimentos existem aqueles que são prejudiciais, porque algumas pessoas acabam fazendo uma alimentação muito baseada em proteínas animais. Então, a incidência de gordura é muito maior do que as pessoas, por exemplo, veganas, que comem mais vegetais. Existem diferenciações e o tipo de alimentação também pode impactar na saúde da voz, porque eu também sei que dependendo do tipo de dieta, há uma produção de secreção exacerbada. O quanto esses elementos também contribuem para a saúde da voz, Mirela? Isso. Os alimentos, Daniel, tem alguns alimentos, principalmente os alimentos mais gordurosos, eles podem causar um problema que se chama refluxo gastroesofágico. O que é o refluxo? Refluxo é um suco gástrico muito ácido que reflui. Ele volta por um canal e pode chegar até um canal que se chama faringe, que é um tubinho atrás desse aqui da laringe, e aí por um processo de osmose, esse líquido ácido, ele invade a região das pregas vocais. As pregas vocais, como a gente conversou, para elas formarem o som, elas precisam vibrar, elas fazem esse atrito, tá? Então, o que acontece? Quando a pessoa tem refluxo, elas fazem essa vibração, esse atrito, em meio a um ácido, e isso pode prejudicar muito a voz, porque pode inchar a voz e aí dar sintomas, por exemplo, como a rouquidão, né? Ou gerar até lesões. Por exemplo, tem uma lesão muito comum causada por pólipo, por refluxo, que se chama pólipo. E isso também altera muito a qualidade da voz. Normalmente o refluxo é causado por alimentos gordurosos, frituras, né, por exemplo, e também alguns tipos de alimento como feijão, frutas cítricas, tomate, por exemplo, algumas balas, café. Café também
é um vilão. É muito comum as pessoas que tomam muito café, principalmente com o estômago vazio, reclamar de refluxo. E normalmente essas queixas também, nessas queixas está incluído o problema vocal. Então, é muito importante que a pessoa perceba o que, se ela sente, né, esse refluxo ou uma alteração vocal, perceba o tipo de alimentação. Claro que, assim, Daniel, tem alguns alimentos, por exemplo, como o feijão, normalmente causa refluxo, mas não são para todas as pessoas. Então é muito importante que a pessoa se observe, observe o que acontece quando ela come determinado alimento. Tem outros alimentos, por exemplo, como leite e derivados, que também é bem comum de causar refluxo. Ou, se não causa refluxo, causa pigarro. Famoso, tá? Esse pigarro é um abuso vocal, ou seja, eu tenho um atrito muito grande entre as pregas vocais e isso também pode gerar problemas, tá? Então, leite derivados, doces, de maneira geral, pode gerar pode causar esse pigarro que também faz mal para a voz. Claro que tem pessoas que fazem o pigarro como um hábito. E aí é muito importante que a pessoa se atente a isso e mude esse hábito, porque é um hábito ruim para a voz. Muito bem, eu gostei muito dessa finalização, inclusive, eu gostaria de só fazer mais uma pergunta em relação ao pigarro, porque muitas pessoas têm esse hábito, sempre antes de falar, vai fazer uma apresentação ou vai começar uma conversa telefônica, ou mesmo vai precisar gravar um áudio, a pessoa sempre faz essa pigarreada, essa limpeza rápida e urgente aqui da garganta ou do aparelho fonador. O quanto esse hábito ele pode prejudicar? Pode acontecer algum tipo de lesão, as pessoas devem se atentar para evitar esse tipo de hábito. E qual é a recomendação para limpar caso a pessoa sinta que tem alguma coisa nas cordas vocais? Tomar um copo de água seria a melhor saída? Isso. O que é o pigarro, né, Daniel? Entre as pregas vocais, existe uma secreção natural que é da mesma densidade da saliva. O ideal é que essa secreção esteja líquida, tá? Porém, alguns alimentos, alguns medicamentos e até alterações emocionais podem gerar esse pigarro. O pigarro alivia, tá? Normalmente, na hora. Às vezes sujou a voz, ele pode aliviar. Porém, ele não expulsa essa secreção de fato. Então a pessoa faz o pigarro e aí daqui a pouco ela tem que fazer o pigarro novamente. E esse processo, ele é muito ruim para a voz. O ideal é que a gente faça isso aqui, ó. Tome um golinho de água, tá? E é melhor até tossir, se tem um processo de esse pigarro vem, a pessoa está falando, é melhor tossir do que pigarrear, porque a tosse, pelo menos você faz uma vez. O pigarro, ele se torna constante. E essa constância que pode fazer mal para a voz. Então, o ideal para deixar essa secreção líquida é hidratar a voz com água. Água ou água de coco, tá? Tem gente que percebe esse pigarro ao longo do dia, e aí é importante que essa pessoa identifique o que está causando o pigarro. Se é se é alimentação, se é algum processo emocional de ficar nervosa e aí vem o pigarro, tá? Se é algum tipo de medicamento, é importante ver a causa para poder resolver, tá? E as pessoas que têm o hábito de pigarrear, também é importante se atentar e mudar o hábito. Então, como que se muda o hábito, né? Colocando por exemplo, alguma coisa no lugar. Então, o ideal é que a pessoa se hidrate mais. Informações importantes da fonoaudióloga Mirela Guilhem
falando sobre os cuidados que devemos ter para manter a saúde da voz. Mirela, eu só queria resgatar um pouquinho a história do café, porque eu também me lembro que muitas pessoas têm o hábito ou o mau hábito de tomar bebidas muito quentes. O quanto a ingestão de chás, ou mesmo as comunidades e as populações do sul do país que tomam chimarrão, ou mesmo uma bebida semelhante do Paraná, que eu não me lembro o nome, enfim, essas bebidas elas podem prejudicar o aparelho fonador, o aparelho vocal, e podem inclusive a pessoa pode desenvolver uma doença mais grave, como por exemplo até um câncer. É possível isso? Assim, a gente precisa separar. Existem as bebidas quentes e o que tem nessas bebidas, né? Então, por exemplo, o grande prejuízo para a voz do café é a cafeína. Então, a cafeína ela também desidrata mais e pode promover o refluxo, tá? Então, chá preto, por exemplo, que tem essa cafeína, propriedades que desidratam mais a voz, chás, chimarrão, enfim, esse é o prejuízo, tá? Agora, as bebidas quentes, normalmente, elas são, claro, não tão quentes, porque aí, se for muito quente, claro, vai prejudicar a mucosa, enfim, mas normalmente as bebidas mornas para quentes, elas são benéficas para a voz. Por quê? Porque a temperatura quente, morna, ela relaxa mais a musculatura e isso gera um conforto muito grande quando a pessoa vai falar, porque a tensão muscular na região do pescoço, na região aqui dos ombros, enfim, elas também podem gerar um prejuízo para a voz. Então, normalmente as bebidas quentes, elas são um auxílio, tá? Mas, claro, chá branco, não chás com cafeína, por exemplo, ou outras propriedades, né? Então, um leite quente, o leite já tem essa propriedade de dar refluxo, né? Se coloca algum tipo de achocolatado ou açúcar, também pode gerar refluxo ou pigarro. Então, chás brancos, normalmente, eles são benéficos, né? Então, e essas bebidas que você mencionou, elas não tem nenhum tipo de estudo que revele aí uma propriedade de causar alguma doença mais grave. Mas para a voz, elas podem gerar esse prejuízo da desidratação e também problemas de estômago, né? A gente está falando aí do refluxo, tá? Agora, bebidas muito geladas, essa sim, a temperatura mais gelada, ela pode causar um prejuízo. Não um prejuízo enorme, mas um prejuízo momentâneo pelo choque térmico, né? Porque quando a gente fala, as pregas vocais, elas vibram em média 200 vezes por segundo. Então a gente está falando e aqui dentro está aquecido. Se a gente bebe, por exemplo, mesmo que água gelada, a gente gera um choque térmico. E esse choque térmico pode gerar um inchaço, uma vermelhidão nas pregas vocais, e isso altera a qualidade da voz. Não são todas as pessoas que bebem, por exemplo, uma água gelada, um líquido gelado, e tem esse sintoma, tá? Tem pessoas que são mais resistentes, vamos dizer assim, e não apresentam esses sintomas. Mas normalmente essa temperatura gelada pode gerar sim alteração na voz. Perfeito. Mirela, rapidamente, nós estamos no segmento final da nossa entrevista, mas nós estamos em meio à pandemia por coronavírus. Muitas pessoas estão trabalhando de casa. Eu gostaria de saber de você se alguns problemas têm sido relatados no que se refere à saúde vocal durante este momento. Muitas pessoas acabam utilizando mais a voz e outras funções e outros profissionais acabam usando menos. O que você tem visto?
Tem sido muito interessante notar essas mudanças, né? Porque por conta dessa situação que estamos vivendo, as pessoas mudaram bastante as suas rotinas de trabalho. Então, o que eu percebo, por exemplo, no caso de professores, né? Professores usam muito a voz, normalmente usam a voz em um ambiente mais ruidoso e normalmente os professores se queixam de alteração na voz. O que eu tenho percebido é que por essa mudança de rotina, então muitos estão dando aula através de plataformas, né, digitais, não tem essa questão da competição com ruído, o tempo de aula normalmente é menor, então essas pessoas têm se beneficiado. E até o tratamento de fonoterapia, quem faz, também ajuda bastante, porque como não tem essa competição, né, então a pessoa está abusando menos da voz, o tratamento tem sido melhor, então as pessoas têm evoluído mais rápido e não se queixam tanto de alterações vocais, né? Então os professores são o exemplo mais comum aí. Porém, outras pessoas que têm feito mais videochamadas, que têm falado mais ao telefone, têm se queixado, né, ou têm lembrado da voz. Então, normalmente a gente lembra da voz quando tem alguma alteração, né? Então, essas pessoas, elas têm relatado aí algumas queixas. Puxa, eu fico o dia inteiro ao telefone, eu fico o dia inteiro em videochamada, e aí, no final do dia, eu sinto um peso na voz, um cansaço, ou até uma alteração vocal, como uma rouquidão, falha, ou alteração na intensidade. Então, essas pessoas que mudaram as suas rotinas, elas também têm se queixado disso. Não são todas, mas as pessoas que não tinham o costume de falar muito ao telefone ou fazer muita videoconferência, porque ao telefone e quando a gente vai fazer uma chamada de vídeo, a gente muda o jeito que a gente fala. Normalmente a gente demanda um pouco mais da voz, né? Então as pessoas que não têm esse preparo, elas têm se queixado, tá? E não são só os trabalhadores, tem dona de casa, por exemplo, que com seu parceiro, sua parceira, com filhos o tempo todo, fala mais, né? E aí essa não era uma prática antes e também tem percebido alterações na voz. Isso também tem sido bem comum. Perfeito. Mirela, para encerrar, em um minuto, eu vou pedir duas ou três regrinhas ou dicas importantes que todos devem seguir para manter a saúde da voz em ordem. Por favor. Ótimo, Daniel. Então, assim, regra número 1 é hidratar a voz. É muito importante, principalmente com o tempo muito seco e nesse período aí de pandemia é muito importante fazer a hidratação da voz. Como que a gente hidrata? Água, tomando água ao longo do dia. Tem gente que fala assim, eu preciso tomar 2 litros de água, e aí toma aqueles 2 litros de uma vez só. Não adianta, quer dizer, adianta um pouquinho para o corpo, mas para a voz é importante que a pessoa se hidrate ao longo do dia, tá? E não é só a hidratação das pregas vocais, é importante hidratar vias aéreas também. Então, isso nesse tempo que a gente está vivendo, mas não só é fundamental que a gente faça. Então, primeiro, limpar o nariz com soro fisiológico, pingar o soro fisiológico nas narinas, assoar o nariz e depois fazer uma hidratação com inalação. A gente pode fazer uso do aparelho, né, de inalação com soro fisiológico, ou mesmo fazer a receitinha antiga de ferver a água na panela, abafar com uma toalha a nossa cabeça e inalar aquele vapor de água. Isso é muito benéfico para a voz e também para a nossa saúde, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo.
tá? Outra coisa, uma dica muito importante que a gente falou já durante a entrevista, é articular as palavras, porque isso vai gerar um conforto muito maior para a voz e também vai deixar a comunicação das pessoas bem mais clara. Muito obrigado por sua participação, Mirela Guilhem, fonoaudióloga, falando sobre os cuidados que devemos ter para manter a saúde da voz. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência. E até a próxima edição do programa Alesp Conecta. Tchau, tchau.